Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos ter o Dialogando sobre Literatura em Libras com duas pessoas. A professora Fernanda e a outra, quem que é? É a Priscila Leonor. E o sinal dela é esse. Agora, Priscila, você pode falar um pouquinho sobre você? Pode abrir a câmera. Olá, Olá, muito obrigada pelo convite, pela organização do grupo. estou muito feliz, Priscila, por você estar aqui hoje com a gente. Muito obrigada, Priscila. Você pode falar um pouquinho sobre o que você faz, sobre onde você trabalha, sobre sua poesia, onde que você mora? Sou professora de língua de sinais na UFRB. Tenho formação em letras libras e pedagogia. Fiz os dois cursos de forma simultânea. Tenho uma pós em libras. Tenho um mestrado com foco em ensino. No PPGN, na UESB, na Bahia. Eu sou professora de literatura também, no curso de Letras Libras. Eu faço poesia, arte, ensino, discuto política, várias coisas. É importante lembrar que eu sou representante de um grupo de incentivo a mulheres negras surdas e eu moro na Bahia. Legal. Agora vamos começar nosso diálogo sobre literatura com a Priscila e a Fernanda. Agora, então, eu gostaria de começar essa nossa troca sobre literatura. Você, Priscila, como você começou a criar os poemas? Como foi o seu caminho? Como você começou a criar poemas com o tema do feminismo? Você sente que foi o quê que te motivou a produzir poemas sobre o feminismo? E quem te influenciou a fazer isso? Que pessoa ou que pessoas te influenciaram na sua poesia? Eu já tinha visto ouvintes fazendo poemas e eu via os textos. Eu era jovem, eu lia, mas absorvia pouco os sentidos. Aí, depois de um tempo, eu entrei no curso de Letras Libras, em que eu comecei a estudar a literatura, né? Ah, o Letras E me Libras desenvolver ajudou. até me formar, ajudou, sim. Assim foi indo, até que eu vi pessoas surdas fazendo poemas. Vi, gostei, comecei a achar importante e também comecei a fazer então os poemas, né? Vídeos, várias coisas. Comecei a criar, a apresentar e percebi que as pessoas gostavam da minha poesia. Então eu acreditei, mas é importante saber que primeiro, antes de tudo isso, eu participei do slam e também de saraus. Ali eu apresentei, percebi que gostaram, então eu comecei tudo e foi fluindo, criando poemas. Com relação ao feminismo, ele não é um tema problematizado em toda a sociedade. Então eu comecei a observar isso e a me perguntar: será que não estamos sozinhas? Isso significa que eu acreditei que eu também precisava produzir poemas sobre o tema. Importante sentir essa motivação.
Você já participou do movimento feminista. Como começou a produzir poemas? Então, tinha um grupo de ouvintes que fazia poemas feministas, mas eu só via nas redes sociais e nunca presencial. Aí sim, nas redes sociais. Começou na pandemia? Não, não, antes já. Eu morava numa cidade longe, então eu ficava vendo pelas redes sociais. O movimento Sim, feminista? sim, de ouvintes. Mas na verdade, eu não comecei a participar do movimento feminista por causa da poesia. Antes eu já participava, eu já via antes a poesia nas redes sociais. Daí ia vendo as informações. E foi depois que entrei num coletivo só com mulheres negras e ouvintes. Ali eu estudei na minha cidade. Nesse grupo tinha muitas trocas, discussões, encontros. Ali tinha uma intérprete, mas ela era voluntária, né? Então eu pedi, quero muito participar. Estava muito feliz com as discussões, né? Você E recebeu no grupo muitas de estudos eu gostei. informações. Isso. Ao longo do tempo eu quis combinar mais encontros, encontros semanais. Então combinamos, mas tinha um problema. A intérprete, ela desistiu. Era necessário, não uma intérprete voluntária, mas paga, né? Mas o coletivo era público e aí foi se desmanchando. Eu senti que perdi informações também, né? Mas não tinha problema, porque eu não ia desistir. Eu resolvi agir, continuar estudando, pesquisando. No grupo feminista de ouvintes existe a categoria do feminismo negro, em que há o conceito de sororidade, que vem sendo desenvolvido. E também pesquisamos dentro do feminismo negro o conceito de dororidade. Então, estudei muito sobre isso e também fui seguindo esses grupos até absorver muita coisa. E eu pude então criar a minha poesia. Quanta coragem para tudo isso! Eu incorporei tudo. Isso! Incorporou. Qual foi um poema sobre o feminismo que nesses anos todos te marcou? Que te marcou mais? Difícil É, escolher? é difícil, Um que você mas olha amou, que te só, marcou muito. para mim não tem como escolher um. É muito difícil. Mas eu gosto mais do poema latino-americano. Ele me toca mais. É forte, porque esse poema fala de todas nós mulheres. O dia 25 de julho é o nosso dia. Mas é só nesse dia que devemos comemorar? Não, todo dia. Por exemplo, a mulher negra sempre é inferiorizada, o salário é menor, o cuidado com os filhos também acabam sendo inferiores e na sociedade ela também é vista como inferior, né? Direto. Então, nós mulheres negras vamos só comemorar em 25 de julho? Não. Então, É dia a por dia nós isso, precisamos lutar, seja por igualdade de salário, seja para melhores condições de trabalho, para ter auxílio com a criação das crianças, para que o pai cuide da mesma forma também. Porque nós, mulheres negras, precisamos trabalhar também, né? claro, E está aí, como certo. que fazemos? Desde a época da escravidão, em toda a América Latina, explora-se o corpo da mulher. Aconteciam estupros, os escambos com os corpos, compravam, vendiam. As mulheres sofreram muito e têm esses traumas. Faltava lutar.
Hoje esse caminho já se abriu, a gente vem evoluindo, quebramos barreiras. A latino-americana também fala da dororidade. A dororidade mostra que dentro de todas nós, mulheres, existe uma dor silenciosa compartilhada e que então não estamos sozinhas. Também Forte sentiam isso. essa dor. Podemos começar a resistir e essa resistência continua. E é o que o poema Latino-Americana mostra. Gostei muito disso. Latino-americana. Esse é o sinal porque é a forma do continente, com o Brasil aqui embaixo e até lá em cima o México, e essa é a nossa comunidade. Então, o Latino-Americana é um exemplo importante de um poema que te marcou. A gente percebe que existem três vertentes: o feminismo geral, o feminismo surdo e o feminismo surdo-negro. Como você percebe as diferenças entre essas três vertentes? Pode explicar para a gente, por Claro, favor? o feminismo geral tem relação com os ouvintes e dentro dele tem várias vertentes, como a vertente do LGBTQIA+, e das mulheres, do cordel, das crianças. Isso se abre como se fosse um grande grupo que Então, abarca, vai se abrindo. que envolve, né, vários assuntos. Mas nada disso tem acessibilidade em Libras. Mas tem textos em português sobre o assunto. Então, nós do feminismo surdo pegamos tudo isso e adaptamos para Libras. Certo. Essa categoria em Libras são adaptações para a comunidade surda, específico para mulheres que têm uma língua minoritária. Mulheres que têm vários tons de pele. Isto é a sororidade. Criamos a literatura da mulher surda e focamos em criações e adaptações de poesias. É importante que a gente crie poesias com a temática de feminismo surdo que mostra empatia, né? Por exemplo, a violência contra a mulher. Dentre outras Certo. violências, há um limite de falta de acessibilidade. E nós precisamos lutar por conta da Lei Maria da Penha, falta melhorar a luta dessa categoria. Outra questão é que esse algo em comum e nós enxergamos que é o que Exato. ocorre entre todas nós. É assim que podemos também criar a poesia em língua de sinais. Por último, o feminismo negro surdo fala também da sororidade, e o Exato. feminismo negro surdo fala da dororidade. O grupo do feminismo negro surdo percebeu que era parecido com o grupo de feminismo surdo. Não tem como ser igual, porque o feminismo negro surdo tem uma história anterior, uma história no subjetivo de cada mulher desse grupo. Não tem muitas trocas, porque falta ambos os grupos conseguirem ver a realidade um do outro. Então, por isso que o feminismo negro e surdo mostra, através da poesia, as histórias dessas mulheres. Fala do sofrimento, de violências. E dá para comparar com o feminismo surdo. Vamos ver. Uma situação de violência que envolve uma mulher branca e uma mulher negra e prendem rápido uma delas. Qual delas que vai ser presa? A negra? Porque o sistema do Brasil é sempre rápido para acusar os negros. Se há uma denúncia, o branco já está lá na frente, enquanto o negro ainda está aqui enfrentando as barreiras por conta de morar na comunidade pobre, favela, e ali a polícia é passiva. É passiva, se afasta, não interfere. Por isso tudo temos esses sentimentos e nos sentimos obrigados a expressá-los. Precisa resistir, lutar ainda mais. Então as lutas acontecem mais no feminismo negro surdo. Então por isso que se a gente olhar para os dois movimentos, a gente vai perceber que o movimento negro surdo tem suas próprias lutas e trajetórias para alcançar o sucesso. E a produção literária mostra isso a partir das suas criações afro-brasileiras.
E dentro tem diversos caminhos, como Tem por mesmo. exemplo, negros, surdos, mulheres, transgêneros, lésbicas, Vai indígenas, se vários abrindo. movimentos diferentes. Grupo de línguas minoritárias, como das mulheres negras surdas, que é ainda menor. E por isso falamos de 3 vertentes e 3 caminhos de poesias. Muito obrigada. Muito interessante você mostrar esses 3 caminhos de poesia. Uau, estou admirada. Então, você, Priscila, mulher, surda e negra, como você percebe sua posição na sociedade? Como você se sente? Você levanta, vai lá e se mostra como mulher, surda e negra, nas redes sociais, na sociedade. Então, como você se sente? Olha, eu percebi minha identidade quando eu tinha 18 anos. Eu me olhava e não sentia vergonha ou outros sentimentos assim. Eu achava importante me aceitar, ter amor próprio e aceitei meu cabelo, minha cor e pronto. Meu objetivo em mostrar essas coisas não é para eu ser famosa, e sim ser um modelo, uma referência para vocês. Vocês querem isso? Então vocês me olham, podem assimilar o que eu passo e se aceitarem também. Às vezes as pessoas surdas negras não aceitam o cabelo delas, não aceitam as tranças, não aceitam esses sentimentos de angústia, mas elas aceitam a tradição familiar. Essa tradição tem relação com a ancestralidade. São todas as experiências dos negros que são passadas de As geração para vivências? geração e é necessário ter essa gratidão. Tudo isso eles me entregaram e agora eu Uau! posso mostrar para vocês também. Com relação a qualquer identidade, eu acho que dentro de cada pessoa existe o medo, existem as coisas negativas e também as positivas. Então eu acredito que sempre vão existir coisas positivas e negativas. Mas é importante saber que quando falo de ancestralidade na minha poesia, e eu penso e mostro uma árvore, é como se eu fosse essa árvore. Vão bater sempre em mim, mas eu vou estar lá firme e forte. Você sabia que lá na África tem uma árvore que se chama baobá? Essa árvore é muito forte, ela não cai fácil não. E ela tem mais de 100 anos e continua forte e firme. E ela representa isso que tem dentro da gente. Por isso eu acho importante falar dela na minha poesia. E a mulher negra surda tem 3 identidades. Isso também é muito forte. Nossa, muita força. Isso, força. Imagina uma outra pessoa, mulher negra, surda e mãe. Ainda por cima, mãe. Vai Vai acrescentando. adicionando. Mulher negra, surda, lésbica e outras identidades. Precisa mostrar as referências disso. Como, por exemplo, eu. Eu mostro a minha poesia, tudo isso diariamente. Eu tenho amor próprio, aceito a minha identidade e mostro Gostei, isso. muito Muito legal. legal, gostei. Amor É a próprio, melhor melhor coisa. coisa do Por mundo. exemplo, você, uma pessoa surda, por quê? Você aceita oralizar? Aceitou implante coclear? As pessoas amam coisas diversas. Muito bom, perfeito. Você acha que a sua poesia, pode ajudar no movimento feminista surdo, no movimento feminista negro? Como sua poesia pode ajudar nesses movimentos? Sim, sim, acredito que sim. A poesia ajuda quando o grupo, o movimento dos ouvintes, usa a dublagem e a legendagem, né?
O grupo feminista surdo não precisa de legenda ou dublagem, então só a língua de sinais já dá conta por ser visual, né? E a acessibilidade para o negro surdo é igual. É igual, já que também é através da Libras, né? E quando o ouvinte olha para fora do que ele conhece, ele pode ver perspectivas diferentes também, mas ele precisa entender o que os poemas estão dizendo e entender que o surdo também é capaz disso tudo. É importante entender também que às vezes pode ser difícil com o intérprete. Precisa pagar também, né? É difícil encontrar voluntários, então depende da Mas situação. consegue ajuda? Sim, sim, mas às vezes eu entrego o poema e a pessoa demora para fazer a tradução. Mas não pode desistir, né? Eu desistir de jeito nenhum. Eu vou Nunca, à né? luta sempre. E tem que continuar fazendo. E pode demorar, mas uma hora consegue. Uma coisa que é ruim é que eu sempre mudo o meu cabelo. Às vezes black power, às vezes tá liso, às Mas é vezes tem sua tranças. identidade. Daí eu Vai entrego o fazer o quê, trabalho para né? ser traduzido e aí Ué, como é o que demora, prova eu a já sua mudei meu identidade. cabelo faz Fazer o tempo quê? já, mas não tem problema não. É o Hoje eu registro. gosto. Isso é o registro, mas é importante entregar esses trabalhos todos para a sociedade ver, depender, né, das pessoas. Eu não quero ser dependente dos outros. Às vezes eu faço um trabalho e eu não tenho vontade de colocar legendas ou vozes. Penso, deixa assim mesmo. É para a comunidade surda, eles vão entender. Aí os ouvintes vêm me chamar para É, perguntar sobre o que precisa de fala o legenda poema. mesmo. É importante, porque é uma porcentagem de maioria. É que às vezes eles não esperam. Mas que bom isso, terem essa atitude de te chamarem. Muito bom. Mostra a curiosidade. Sim, então, por isso que eu coloco legenda. Mas às vezes acontece isso, e eu amo quando o poema faz refletir. O público vê o poema e também, né, reflete. E não é que eu copie a realidade dos outros e concorde, seja igual aos outros, é algo que aconteceu de fato. É a minha história e é diferente das outras. É importante que haja esse registro na antologia. Isso contribui para o seu desenvolvimento. Maravilhoso. Muito obrigada por essa troca. Agora a Mayara vai falar. Gostei muito também, obrigada. Agora vamos ver um poema que se chama Resistência Negra Surda. Pode mostrar. Maravilhoso, Parabéns! Ah, parabéns. obrigada. Nossa, essa força da árvore, do surdo. Achei interessante alguns aspectos da língua de sinais que você escolheu para esse poema. Por exemplo, tem um ritmo que é lento, mas firme, um ritmo forte, parece duro igual a árvore. Também teve a configuração de mão em C, tem as duas mãos juntas, representando a escravidão, e aí uma mão representa o surdo,
E as duas mãos juntas também representam a comunidade que não acontece. Junto, isso, é essa a ideia de prisão. Isso, essas mãos juntas, presas, mostram que não dá para se comunicar em libras. O surdo não se comunica porque está preso pelas mãos. Então, essa configuração de mão dá a ideia de várias coisas diferentes. Como você chegou nessa configuração? A expressão facial também mostra os sentimentos internos, as experiências, a preocupação. Um corpo mais fechado, mais aberto. Dentro do poema também tem vários símbolos, como a árvore, as mãos fechadas em C, símbolos de surdo, de negro. Então, vários símbolos. E o que está por trás de todos esses símbolos? Você também usou o antropomorfismo, como o da árvore, o zoom, que permite você incorporando a árvore, como a copa frondosa, que pode também representar o cabelo. Então, como você pensou nesses símbolos todos? É bastante coisa. Com relação ao poema da resistência negra surda, eu estudei muito sobre isso. E como expliquei antes, essa árvore se chama Sim, eu baobá. lembro. Isso, baobá tem um significado muito forte para mim. Nós da comunidade surda estamos dentro de um grupo de minoria linguística, né? E o grupo de negros surdos também está ali. Então, lembra que antes tinha a escrava Sara negra surda? Há muito tempo acontecia a escravidão dos surdos também. Eu acredito, eu sinto que é verdade sim, porque essa ancestralidade foi contando as histórias de cada geração. Então, os negros surdos viviam em condições horríveis de escravidão, mortes e por isso que eu fiz esse poema da resistência negra surda. Não é só mulher, não. Fala de homens, mulheres, idosos, Simboliza crianças, todo mundo. todos? E por que a história em língua de sinais tem esse símbolo de escravidão? Porque também representa a falta de comunicação, a falta que já existia Certo. antigamente. Não tinha comunicação antigamente, não tinha libras, eram só gestos mesmo. Mas mesmo isso era difícil, porque as mãos ficavam presas e eles eram proibidos de se comunicar. Eu também sou como uma escrava. E eu precisava contar essa história, registrar essa história tão importante. Aí fui desenvolvendo esse poema e no fim usei o antropomorfismo, que também é muito importante, que eu incorporei esse baobá dentro de mim. A copa da árvore era o meu cabelo e Nossa, o ficou tronco o meu igual, ficou corpo. perfeito. Perfeito. O antropomorfismo da copa da árvore foi muito importante também. Percebi que nesse poema eu usei bastante a incorporação, assimilei muitas coisas e é importante mostrar tudo isso para as pessoas Maravilhoso. refletirem. Agora a palavra é com você, Mayara. Então agora vamos assistir um outro poema que se chama Latino-Americana.
Os dois poemas são muito Parabéns! legais, muito lindos. Legal. Obrigada, obrigada. Sim, esse seu poema também tem alguns aspectos muito interessantes que eu observei. Você incorporou várias pessoas usando apenas classificadores, descrevendo cada pessoa com seu cabelo, roupas e acessórios. Isso, mais classificadores. Isso, você pegou vários classificadores e também as características de cada mulher, certo? Você também fez o antropomorfismo, mostrando o jeito de cada um dos personagens. Além disso, tem esse movimento que contorna e que se repete. Por que você escolheu esse movimento? Parece que ele indica a mudança de corporação. Achei interessante. Você poderia explicar um pouco sobre isso? Então, para o vídeo, eu tinha vontade de me filmar em lugares diferentes, mas nesse período da Covid ficou mais difícil de fazer isso, né? Por isso eu pensei em me filmar em vários ângulos, né? Ângulos diferentes. Ah, Então, legal. foi uma Mais estratégia. para frente, você pode fazer uma segunda edição. Isso, exatamente. Posso fazer uma segunda edição. Esse movimento em semicírculo é para mostrar a história, a passagem do tempo, retrocedendo, avançando, e vocês viram essa forma que eu fiz com as mãos? Isso, tem a América Latina Sim, e o América Brasil, né? Latina. A história dessa parte de cima resolvi deixar de lado para focar mais em nós aqui no Brasil. Então, essa forma parece também uma corda. Eu não fiz o sinal de Brasil. Foi como se fosse uma corda ligando todo o continente e o nosso Perfeito. país. E você incorporou também um navio usando o Sim, morfismo. usando o morfismo. Você tinha combinado, estudado tudo isso para fazer essas incorporações? Não, não, foi natural. Foi natural? Sim, fui expressando tudo espontaneamente. Pensei na hora, Ó, fico pensando, maravilhosa. imaginando, e aí na hora de filmar, na verdade eu não sigo o Que roteiro. especial. Eu vou lá, né? Tenho a vontade, decido, crio. E se eu escrever roteiro, preciso gravar, estudar, demora muito. Sim, eu Então sei. eu prefiro o natural. Aquela cena do lençol foi natural da hora também? Sim, natural. Era um lençol, né? Isso mesmo, era um lençol. Era um movimento contornando ou um lençol? Lençol ou lenço? Era Qual esse dos movimento dois? aqui Um contornando. pano? Mas espera, eu lembro, eu combinei que esse movimento do pano indicaria cada novo personagem do poema, algo que passou. Sim, O mostrava cada movimento do pessoa pano nova. O contornava, movimento aí do pano, passou perfeito passando. essa troca de Porque cenas. antigamente se usava lenços, panos, Ah, como roupas, verdade. vestidos, turbantes Ah, e várias isso, outras agora ficou coisas. claro. Então Por isso que eu eu fiz essa incorporei. pergunta. Isso. Ah, gostei. Eu queria usar os lenços, Eu queria Combinou usar, então eu muito. mostrei com a língua de sinais. E o que que a gente percebe é que a roupa é muito importante, né? Porque antigamente haviam poucas roupas e eu fiz livremente, né? Usei as roupas porque a arte é livre para criar, né? Não é obrigatório fazer com a roupa tradicional, com mangas, toda certinha, né? Não, não precisa. É livre e eu fiz desse jeito. Foi assim que eu pensei e criei esse poema, né? O lenço, o pano é muito importante. Significa que passou e vai mostrando as mudanças que ocorrem no poema, né? Até o fim desse poema latino-americano. E a ideia do título eu já expliquei. Certo. Foi maravilhoso. Eu gostei muito dos poemas Resistência Surda Negra e Latino-Americana. Como é mesmo o sinal? Assim? Assim, Assim, não tem problema fazer do outro lado. Ah, tá bom. E dentro do poema tem várias coisas escondidas que a gente não percebe. Precisa estudar. Priscila foi muito especial, maravilhoso. Maiara? Rapidinho, eu lembrei de uma coisa. Nos dois poemas parece que tem um afeto, né?
E eu queria entregar algo para o público que fosse diferente, porque sempre conhecendo, eu quis poder atrair as pessoas para essas produções. E é muito importante que os poemas sejam bem naturais. Não é obrigatório ter um roteiro para seguir, mas pode ser bom ter uma base de roteiro com conteúdo que você vai falar, dicas, organização, alguma estratégia para declamar o poema, né? Pode ser os 2, né, roteiro ou algo que se expresse naturalmente na hora. Pode ser qualquer um desses 2 caminhos que está tudo certo. Sim, pode ser espontâneo. Para o poema Resistência Surda Negra, eu fiz algumas coisas do roteiro e outras acabaram não combinando no fim. Então achei melhor deixar natural, porque eu me mexo, me expresso melhor quando é naturalmente, espontaneamente, sabe? E às vezes eu até uso roteiro, mas eu me sinto presa, é? Muito presa. Mas esse é o meu Interessante. jeito. Cada um tem Cada um um tem um jeito de se jeito expressar, particular. né? Se eu não me sinto presa, então eu prefiro ser natural. E se eu erro, eu vou lá e faço de novo. É melhor assim para mim. Mas cada um tem seu jeito próprio de fazer poesia. Perfeito. Muito obrigada. Maiara? Muito legal, gostei muito, Priscila. Muito obrigada. Agora, Priscila, pode deixar uma mensagem para a comunidade surda, por favor? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Também nós estudamos muito, fazemos buscas, pesquisas para criar os poemas. Isso significa, então, que ao buscar nós produzimos e mostramos quem somos. Eu acho muito importante também que vocês acreditem no potencial de vocês para também poderem criar os poemas, seja natural, seja com base em roteiro, mas que vocês possam escolher o caminho. É importante também que vocês surdos, negros, que a gente continue lutando. Dentro de todos vocês existe esse espírito de luta, de força do baobá. Acreditem em vocês e se expressem. Eu amo também a ideia de que a poesia tem tudo a ver com a liberdade. Vocês também podem fazer isso. Muito Lindo. bom, muito obrigada. Muito Abraço. obrigada. Imagina. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Abraço. Abraço.